Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galerinha, nossa aula de produção de texto da semana. A gente vai continuar trabalhando esse livro de poesias. Vocês devem ter percebido que eu sempre estou falando sobre os poetas, porque é muito importante, além de vocês lerem as poesias, vocês conhecerem os seus autores. Porque eles não são autores apenas dessas poesias que eu estou trabalhando com vocês, de várias outras. Futuramente vocês podem se interessar. Conhecendo o autor, vocês vão se interessar pelo trabalho deles. E aqui, por exemplo, na atividade de hoje, o que vocês vão fazer? Eu vou passar duas poesias e vocês vão ter que realizar a ilustração delas. Por quê, gente? Porque poesia, o legal dela é que ela não é apenas a escrita. Poesia é definida como forma literária da arte. Ela pode ser expressada por meio da linguagem, que é o que a gente está fazendo aqui, que vocês realizaram algumas interpretações escrevendo o que vocês entenderam da poesia, e vocês estão trabalhando poesia escrita na linguagem, mas ela também tem o seu sentido figurado. A poesia é a própria forma da arte, então ela pode ser expressada também por ilustrações, por desenhos, poesia pode ser manifestada por dança, por peça teatral, por exposições de arte. Então, poesia é arte e de diferentes formas, não só escrita, não só na linguagem. E aqui vocês vão fazer de uma forma, como? Através de ilustração, através do desenho. As poesias que eu selecionei desse livrinho aqui são essas, olha só. No caderno de vocês vão colocar lá Cascavel, 3 de setembro, Colégio Madalena Sofia Ambiental, quinta-feira. Exercício 1. Copie as poesias abaixo e realize uma ilustração de cada. A primeira que eu selecionei foi O Relógio, de Vinícius de Moraes. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Vinícius de Moraes. Aqui eu tenho a foto dele, para vocês conseguirem reconhecer a fisionomia dele. Vinícius de Moraes, ele nasceu em 1913 e ele morreu em 1980. Ele já é falecido. Ele foi um poeta e compositor brasileiro. Ele é famoso pela música Garota de Ipanema. Quem conhece aquela? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ele, junto com Antônio Carlos Jobim, eles criaram essa música que por anos foi conhecida até hoje, por muita gente, como o hino da música popular brasileira. Ele foi famoso também por compor várias outras músicas populares brasileiras e ele foi um dos fundadores na década nos anos 50 do movimento musical que é o Bossa Nova, que pega esse ritmo também igual da música Garota de Ipanema. Ele foi também importante poeta, porque o foco aqui é sobre a poesia dele, mas a poesia dele também foi expressada em música, porque como a gente falou, poesia é arte, ela pode ser expressada de diferentes formas, e uma outra forma é através da música, que foi o que ele fez. Ele foi um poeta da segunda fase do modernismo, foi também um dramaturgo e diplomata. Mas o foco aqui foi a questão da poesia. Olha só, Vinícius de Moraes foi um poeta significativo da segunda fase no modernismo. Ao publicar sua antologia poética em 1955, admitiu que sua obra poética divide-se em duas fases. A primeira fase que ele foi criando as suas poesias foi carregada essas poesias de misticismo e profundamento cristão. Comecem O Caminho para a Distância, quem tiver interesse de procurar e ler algumas poesias. Isso foi publicado em 1933 e termina com o poema Ariana, a Mulher, em 1936. Tem várias criações dele, muito interessante, onde ele pegou muito da vida dele, das crenças dele, ele pegou um aprofundamento cristão por conta do que ele acreditava, da religião dele, os misticismo pelo que ele acreditava, de teorias de misticismo. A segunda fase ele inicia em 5 elegias, que ele assinala a exploração de uma poesia mais viril. Nela, segundo ele, estão nitidamente marcados os movimentos de aproximação do mundo material,
com a difícil, mas consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos. Aqui ele vai expor um pouco a opinião dele sobre idealismos, no que você acredita. E muitas vezes nem sempre aquilo é real. Muito sobre a questão da política também, principalmente porque era 1943, que pega ali a questão do final da Segunda Guerra Mundial, logo já vai começar a ditadura no Brasil. Então ele trabalhou bastante sobre isso, sobre a questão dos seus ideais, sobre no que você acredita, sobre o próprio país, defender e tudo mais. É bem interessante. Mas ele também teve as suas produções infanto-juvenil, que é o que a gente vai trabalhar. Olha só, ao englobar o mundo material em sua produção artística, Vinícius se inclina por uma lírica comprometida com o cotidiano, onde buscou os grandes dramas sociais do seu tempo. É o que eu estou falando aqui, ó, sobre qual é o ideal, no que você acredita. E muitas vezes, principalmente no Brasil nessa época, que tinha um idealismo muito grande, patriota, pessoas voltadas à política, mas e as pessoas? E os dramas sociais? Pessoas passando fome, pessoas não conseguindo ter acesso à educação, acesso à moradia. Então ele pegou e foi atrás disso, escreveu poesias sobre isso, sobre problemas, dramas sociais no país. Os poemas Rosa de Hiroshima, que foi em 1954, e Operário em Construção, em 1956, são exemplos desse engajamento social. Ele pegou essas ideias. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele fala sobre isso, sobre a época. Para quem não está familiarizado, um dos últimos ataques, finalizando a Segunda Guerra Mundial, foi Hiroshima e Nagasaki de uma bomba atômica. E o Operário em Construção vai mostrar a ideia da questão também do trabalho. Depois de tudo isso, a questão das pessoas conseguirem emprego, trabalhar, Operário em Construção, das pessoas conseguirem se reerguer, das nações do mundo conseguir se reerguer após tudo isso que aconteceu e ter um emprego, ter uma estabilidade. É bem interessante. Então, poesia, gente, é sobre tudo. Poesia não é só sobre flores, borboletas, natureza, casa. Não. Ela pode abordar também problemas sociais, abordar também política. Esse é o interessante da poesia. Ela pode abordar tudo que é tipo de área. E aqui vocês podem ver o que Vinícius de Moraes trabalhou em algumas poesias dele. A poesia que eu escolhi é essa daqui, O Relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tem até uma música dessa produção do Vinícius de Moraes. Bem legal. Que já foi trabalhado bastante com crianças sobre isso. Outro poema que eu vou trabalhar aqui com vocês é o Pomar de Henriqueta Lisboa. Quem que foi Henriqueta Lisboa, gente? Ela foi uma poetisa, ensaísta e tradutora. Ela traduzia muitos livros para a língua portuguesa. E ela, ensaísta como eu posso explicar, é tipo um ator de teatro, mas só que voltado à literatura. Ok? Ela fazia apresentações como um ator, né? Mas só sobre publicações literárias. Ela nasceu na cidade de Lambari, no estado de Minas Gerais, no dia 15 de julho de 1901. Ó. Fruto da união entre um deputado e uma mulher chamada Maria Rita Vilhena Lisboa, ela se torna posteriormente a primeira escritora a ser eleita integrante da Academia Mineira de Letras. Então imagina, até então nenhuma mulher tinha recebido esse título, ela foi a primeira, em 1963, de escritora. Porque praticamente todos eram homens. Poucas mulheres eram escritoras e poucas ganharam esse título.
Uma jovem estudante, ela recebe o diploma de normalista no Colégio Sion de Campanha, ainda em Minas. Logo depois, em 1924, ela se transfere para terras cariocas, para o Rio de Janeiro. Henriqueta se devota à poesia prematuramente, e logo ela já recebe um prêmio pela sua primeira poesia, que foi o prêmio Olavo Bilac de Poesia da Academia Brasileira de Letras, que é um prêmio muito respeitado. Ela começou cedo com poesia, com 20, 21 anos, e já recebeu um grande prêmio da Academia Brasileira de Letras. Ela teve várias obras, olha só. Sua primeira obra, intitulada Fogo Fato, que foi publicada, ela tinha apenas 21 anos, que já confirmava o talento precoce dela, o talento desde cedo. Ela também teve 3 publicações para as crianças, para vocês. Tanto que se vocês tiverem interesse de adquirir para vocês ler, é muito interessante. O Menino Poeta, lírica. E teve o relançamento em 1975 também, que foi um trabalho devotado às crianças, lançado igualmente em disco também. Na época era disco. Ela morreu em 9 de outubro de 1985, na cidade de Belo Horizonte. Em 2002, houve vários eventos comemorativos em prol de seu centenário de nascimento, que ela nasceu em 1901. Em 2002, fizeram uma homenagem a ela, quando então foram relançados vários de seus livros, em meio a diversas realizações de natureza cultural. Em sua bibliografia constam inúmeras obras, olha. Tem Velário, Prisioneira da Noite, A Face Lívida, dedicado à memória de Mário de Andrade, que foi um amigo dela. Deixa eu ver aqui, ó, a morte dele nesse mesmo ano, Flor da Morte, Madrinha Lua, Azul Profundo, Nova Lírica, Belo Horizonte Bem Querer, Pousada do Ser e a Poesia Geral. Coletânea de poemas escolhidos pela própria escritora, extraídos de total de sua obra, a qual foi publicada uma semana depois de sua morte. Então, ela selecionou isso para ser publicada logo depois que ela morresse. É muito interessante. E a que eu escolhi do livro que eu tenho é esse aqui, Pomar. Menino madruga, o pomar não foge. Pitangas maduras dão água na boca. Menino descalço, não olha onde pisa. Trepa pelas árvores agarrando pêssegos. Pêssegos macios, como paina e flor. Dentadas de gosto. Menino, cuidado. Jabuticabeiras, novinhas em folha, não aguentam peso. Rebrilham sem olhos, agrupados, negros. E as frutas estalam, espuma de vidro, nos lábios de rosa. Menino guloso. Gente, eu quero que vocês observem que, olha só, aqui, ó, passa tempo, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai embora. Tem, repetindo várias vezes a mesma palavra, tem um pouco de rima. Esse daqui tem todo um gingado para leitura. Já esse daqui, vocês vão ver que não tem rima, não tem um gingado. Por quê? Porque poesia não precisa ter um padrão. Eu quero que vocês observem o padrão dessas duas poesias, para vocês verem que dá para estar produzindo poesia, que não precisa estar rimando, não precisa ter uma quantidade exata de estrofes. É bem diferente do poema. Poesia, ela tem é mais fácil a produção dela, ok? Observe, vocês podem ver que não tem padrão. Poesias não tem padrão, o jeito tem que ser desse jeito. Não, ok? Quero que vocês analisem. Ó, para pular 10 linhas entre uma poesia e a outra, porque nessas 10 vocês copiam esse daqui, vão copiar essa poesia, e aí vão fazer um desenho, uma ilustração dela. O que vocês entenderam dessa poesia? Aí copia a segunda e faz uma outra ilustração, ok? Beijo grande, tchau, tchau. Qualquer dúvida é só me chamar.